Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Lília Galvão. Ela que é psicóloga, mestre em gestão e doutora em estudo africano. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal, não percam. Seja bem-vinda, Lília. Obrigada, Anne. Que prazer estar aqui O nesse prazer é podcast todo que é um sucesso, né? Graças a Deus, e vai ser muito mais. E eu tenho certeza que o que você vai nos trazer hoje é um conteúdo que vai engrandecer muitas pessoas, Oh, né? E eu tenho querida. certeza que vai edificar a vida das pessoas que estão lá do outro ladinho assistindo, porque eu sei que você tem muita história bacana para contar, histórias verídicas, né? Que você é aquela pessoa, aquela gestora que tem realmente o conteúdo de vivência, de que viveu. Outros estão vendendo por aí o que nem viveu, não é verdade? Olha, Anne, por acaso é, né? Apesar de eu estar só com 4,4, eu já vivi um bocado. E eu tenho certeza que foram experiências lindas, viu? Sim, sim, e com muitas pessoas potentes e que só despertaram, assim, mais vontade de trabalhar e construir um mundo melhor. Verdade. E, inclusive, tem tudo a ver com as mulheres iluminadas, né? Não Totalmente. poderia ser diferente, porque eu acho que a nossa missão é essa, né, Lília? Levar o bem, o amor, e ter compaixão para com o outro. E isso é muito bacana, receber pessoas que trabalham com isso, né? E realmente já lhe agradeço por ter aceito o nosso convite. E sei que a nossa amizade está estreitando e tenho Eita, certeza que foi. estreitará mais ainda, em Verdade. prol não só, né, da nossa amizade, mas sim daqueles que também necessitam. Que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é Lilian, para que as pessoas, aquelas que não conhecem, porque eu sei que você é muito conhecida mundialmente, viu, gente? Porque ela já passou, acho que 4 ou foi 5 anos na África. Passei 2 temporadas, né, a última 2 anos e 2 meses, e a primeira 3 meses, mas eu já tenho uma relação com a Guiné-Bissau, especificamente, há 5 anos. Aí, tem histórias boas e bonitas para nos contar e nos ensinar, não é isso, Lilian? É, mas além da Guiné-Bissau, eu morei na Escócia, morei em Portugal, aqui no Brasil eu morei em vários lugares. E por coincidência está em Caruaru, Exatamente, que porque eu não sou é coincidência. porque eu sou meio a meio, né, eu sou paulista pernambucana, minha mãe é pernambucana, aqui do interiorzinho. E nós amamos Pernambuco desde sempre, mesmo bem pequenina eu já vinha a Pernambuco visitar os meus ancestrais, né, os meus avós, e há 10 anos meus pais vieram morar aqui em Caruaru, 10 para 11 anos. E eu morei 9 anos na Paraíba, no litoral norte da Paraíba. Então, depois meus pais também passaram uma temporada na Paraíba, decidiram vir para Pernambuco. Nesse tempo que eles vieram para Pernambuco, eu fui para Portugal, fui para Guiné-Bissau, fui para São Paulo, fui para o interior de Goiás, e agora eu estou em Caruaru há 1 ano e meio e muito feliz de estar aqui também resgatando as minhas origens, as minhas ancestralidades. Afinal, como diz Ayrton Krenak, né, o futuro é ancestral. Verdade. E eu acho que sobre isso, Anne, a gente poderia falar um pouco também, porque nessa perspectiva que você trouxe no início da conversa, da gente criar um mundo mais fraterno, um mundo mais coletivo, da comum unidade, isso tem Verdadeira, né? verdadeira, tem tudo a ver com a ancestralidade. Porque se nós formos olhar para trás, os nossos ancestrais indígenas, os nossos ancestrais africanos, né, da onde basicamente o povo brasileiro é constituído, além, claro, né, da Eu, presença europeia e asiática, etc. Mas estou falando dos povos originários, né, os indígenas e depois a sequência os africanos que vieram pelo escravo. tráfico negreiro, né? Inclusive, o lugar onde eu morei na Guiné-Bissau é Cacheu, né? Também, além de Bissau. E vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que de lá que partiam os navios negreiros para cá. Mas enfim, então o futuro é ancestral nesse sentido, da gente resgatar como que as comunidades viviam e faziam sua gestão dos seus bens, daquilo que ofereciam, dos seus plantios, do consumo, da sustentabilidade, não é? Do uso correto, né, dos bens naturais, né. Então, tudo isso eu acho que agora é um chamado, é um convite muito oportuno para que nós voltemos às nossas origens ancestrais. Até para entendermos nós mesmos, né? Porque faz parte a gente saber de toda a história,
para que a gente possa não fazer parte só de uma estrutura cultural, mas sim de uma verdadeira cultura. Isso, Porque isso, às vezes, também atrapalha nós como indivíduo, não é verdade? Então, assim, exato. por isso que eu digo, é um prazer, porque a mulher, eu estou dizendo a vocês, ela tem conteúdo para vocês, para edificar a vida de vocês aí. Então, vamos embora. Eu tenho um livro aqui, ó, que ela também vai falar um pouquinho desse livro, por isso que não foi à toa que eu apresentei ela como mestre de gestão e também como doutora de estudo africano. Pois é. Então, falar um pouquinho, assim, dessa minha vivência, até desse mestrado em gestão, quando eu vivi na Paraíba, no litoral norte da Paraíba, em Lucena, eu ajudei a construir um projeto, chamado A Roda do Sol. É uma casa de apoio, um abrigo que existe até hoje, foi fundado em 2004, então completou agora em janeiro 20 anos, e em julho realmente faz 20 anos, o marco dos 20 anos, porque foi quando abrigou a primeira hóspede junto com a sua bebezinha. Era na altura uma menina de 17 anos de idade que descobriu estar infectada pelo HIV na hora do parto. Essa jovem, Anne, ela era vítima de exploração sexual. Lucena, litoral norte da Paraíba, naquela altura, 20 anos para trás, a gente ainda não tinha um sistema de garantia de direito das crianças e dos adolescentes como nós Como temos, né, nos últimos anos. Então, imagina que exploração sexual, sobretudo no carnaval. Então, essa menina foi infectada por HIV. Não fez pré-natal. E na hora do parto, ela descobriu a infecção por HIV. Pariu essa garotinha. E ambas estavam, naquela época, no final de 2003, estavam em situação de rua. Então, o Conselho Tutelar nos acionou, contando esse caso, e aí nós trouxemos essa menina e a bebezinha dela para essa casa chamada A Roda do Sol. nessa época você trabalhava lá como gestora ou psicóloga? Então, nessa época eu estava chegando lá porque, enfim, quem quiser saber mais dessa história, porque aí o podcast vai ficar muito grande. Mas eu tenho um outro livro, além desse, que conta exatamente essa história. Depois a gente pode colocar Sim. os links e as pessoas podem baixar gratuitamente, tanto o primeiro como esse. E aí lá naquele livro a gente conta, na verdade eu tive um chamado espiritual. Em 2001, eu estava no último ano da faculdade de psicologia, eu estudava em São Paulo, e eu vim para cá, para o Nordeste, para Na Paraíba e USP, eu para acho. Pernambuco. Não, na USP foi minha especialização Certo. em estudos da criança e do adolescente. Eu fiz a psicologia na Universidade de São Francisco, no campus de São Paulo. E eu vim de férias com uma amiga de infância, e andando por João Pessoa e apreciando um belo pôr do sol, eu senti um chamado espiritual, Anne. Abriu assim um portal, olhando o pôr do sol, e a gente pode falar essas coisas aqui, né? Com Porque eu acho certeza, fica à que quem vontade. segue o Mulheres Iluminadas Iluminadas. acredita nos sinais, né? Acredita nas revelações. E para mim, Deus e a espiritualidade têm muitas faces, e a face principal é o bem maior, né? E eu recebi uma mensagem que eu deveria viver naquele lugar e abrir um projeto para as meninas com HIV e vítimas de exploração sexual. E que esta seria uma obra de São Francisco de Assis. E Francisco de Assis, para quem não sabe, foi um homem muito doador, né? Foi um ser humano que fez o bem, que tirava a roupa do corpo para vestir o seu semelhante que estava em situação de pobreza. Bom, mas aquilo para mim era um pouco inusitado, porque eu tinha uma vida em São Paulo, estava terminando a faculdade, né? Eu ainda era uma menina de 21 anos, mas sempre muito conectada, porque desde criança eu tenho conexões, né, com a espiritualidade. E aí eu acolhi aquilo dentro do meu coração, eu sabia que era uma verdade, porque foi uma revelação, e aquilo foi muito forte, nunca saiu de dentro de mim aquela informação. E eu soltei. Eu falei: "Bom", eu respondi para aquela voz interior, que era a minha própria voz, mas eu sabia que era a voz divina, né. Eu disse: "Tudo bem". Que muita gente até confunde, né? Porque eu acho que a gente conversando em outros momentos, eu digo, tem hora que eu digo, acho que tem algum problema, né? Mas a gente sabe que não é brincando, né? Principalmente para aquelas pessoas que começam a ter essas experiências agora, né? Mas a gente é uma conversa com a gente, conosco mesmo, né? E Isso. você sente, mas você sente que aquilo não é seu,
tá naquele momento com você, mas não é como se não fizesse parte de você, e ao mesmo tempo você responde a você mesmo. É uma Isso. experiência, assim, muito eu digo interessante não, vamos dizer assim, sobrenatural mesmo, assim, que você Sim, fica por sim. isso que muita gente diz: "Ai, meu Deus", depois que acontece, aí muitas pessoas falam: "Bem que eu já sabia", mas você não sabia, você recebeu a informação, só não soube, né, receber assim, pôr em prática aquilo que Elaborar, né? aceitar também, eu Exato. acho, né, Porque não até o Jung, né, que é o pai da análise, ele já traz essa informação para a gente acerca da sincronicidade, né? De que é um fenômeno que existe e que, se a gente estiver atenta e conectada, a gente vai começar a perceber sinais. E aí, se a gente for fazer outras leituras, também buscar outras abordagens, a gente vai ver. Nós estamos num sistema e está hum, tudo integrado, coordenado. E aquilo que chega para a gente, né, Anne, e você sabe disso porque você está à frente de um grande instituto, né, à frente desse projeto com outras pessoas tão potentes, né, junto com você, certamente essas pessoas também receberam sinais, informações, e às vezes o sinal ele é tão simples, ele é tão delicado, né, ele é tão discreto, só que ele faz ressonância com a sua alma e te dá paz, porque aquilo que é bom, belo e verdadeiro nos dá paz. Não gera angústia, certo? Aquilo que gera angústia, a gente precisa ir para a psicoterapia, levar aquele conteúdo e, junto com o profissional, destrinchar e buscar resolver. Agora, aquilo que não gera angústia, aquilo que te dá paz e conforto, você tem a certeza, tem algo aqui para mim, né? Então, pois bem, foi o que aconteceu naquela altura, em 2001, recebi esse sinal e soltei e disse: "Ok, se tiver que acontecer, vai acontecer". Então, um pouquinho mais tarde, e aí no livro que vocês vão ler, no primeiro livro, que eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem, tá lá toda essa história, porque tem muitos mais sinais, até eu chegar realmente, efetivamente na Paraíba, nessa cidadezinha chamada Lucena, que já existia uma ONG chamada Apoichá, que existe até hoje. Em 2005, depois nós ganhamos o prêmio Itaú Unicef, dentre 1.682 ONGs do Brasil. E aí, através da Apoichá, eu levei essa demanda psicossocial e espiritual. espiritual e foi acolhida naquela ONG. E na sequência, você vê, a coordenadora à época, ela virou para mim e disse: "Mas Lilian, aqui não tem HIV". Anne, foi impressionante. Um mês depois, a conselheira tutelar trouxe aquele caso. Então, assim, mais uma sincronicidade, mais um sinal dizendo: pronto. E aí nós começamos, então, tivemos ajuda, porque é isso, né? O futuro é ancestral. A gente tem que fazer aliança entre as pessoas. Aí, na época, uma amiga da Escócia, a Cláudia Gonçalves, que tem um centro de estudos xamânicos e uma ONG que trabalha com a cura do planeta Terra, ela nos ajudou, à época, com um pequeno recurso. Você vê, na época era R$ 800. E a gente conseguiu comprar móveis eletrodomésticos de segunda mão, equipamos uma casa, colocamos essa menina de 17 anos, a bebezinha, para viver com dignidade dentro de uma casa, e veio trabalhar como voluntária uma amiga nossa, Lena Bezerra, uma jornalista, que hoje é uma educadora de infância no interior de São Paulo, mas ela é paraibana, e a Lena foi ser mãe social dessa jovem e da bebezinha. Então é uma experiência, muito linda. A jovem já não é mais jovem, né, é uma adulta que vive a vida dela. A bebezinha já não é uma bebezinha, já tem seus 21 anos, eu acho. Enfim, vai fazer 21 anos em dezembro. Acho que é isso. Super bem, já está na faculdade e, bom, a Roda do Sol nasceu com essa história, dessa mãe positiva, né, com a bebê, mas depois ela cresceu e já abrigou e já acolheu inúmeras crianças. Ela está lá no litoral da Paraíba, quem quiser conhecer, funciona 24 horas por dia, é um dos abrigos mais importantes do litoral norte do estado. Nós ganhamos também o prêmio Criança da Fundação Abrinq em 2009, como uma das 10 iniciativas mais importantes do Brasil naquele ano.
nós conseguimos um recurso do Fundo de Combate à Erradicação à Pobreza do Estado, e aí construímos o prédio próprio. Então, tudo isso eu passei na Paraíba durante 9 anos. Foi um tempo, assim, de muito engajamento. E por que que nós escrevemos o livro? Porque eu fui para o mestrado em Gestão de Organizações Aprendentes na Federal da Paraíba. E esse mestrado, o convite era que a gente estudasse algo real, aquilo que a gente trabalhava. E eu estudei a própria organização e escrevi o livro sobre a organização, que é esse livro que eu estou convidando vocês Como é o para nome do lerem. O livro? livro chama Das Sementes aos Frutos, a Poitiá, História e Memória de uma Organização Aprendente. Se fosse você, eu leria, viu? Porque tem muito conteúdo aí que vai engrandecer. E eu acho que inspira também, Anne, quem está nas ONGs, nos projetos, até dizer para vocês aqui do ITEAC e das mulheres iluminadas, o que que acontece? Às vezes a gente vai vivendo os processos, constrói coisas lindas e não sistematiza. Aí o nosso produtor aqui vai me dar razão, né? Porque documentar, sistematizar é super verdade. importante. Mas quando nós estamos no olho do furacão, realizando, nos falta às vezes tempo. Então, um convite para que as organizações comecem a cuidar dos seus portfólios, fazer sua linha do tempo, sabe, Anne? É muito Começar importante. a construir os seus marcos e sistematizar publicações. E Né? se precisar disso, Lília está à disposição. Sim, Porque eu sei que ela senhora. faz isso porque ela está com um projeto aí que ela incluiu até o ITEAC, que eu já li, já vi o projeto. Você viu? Você Vi, tá gostou? lindo, eu gostei. Você E eu sei gostou? que vai ter muita coisa boa por aí. Pois é, um projeto maravilhoso que envolve as mães, né, de crianças e adolescentes neurodiversos, que vai acontecer na Serra do Divino e em Bezerros, né, na Serra Isso. Negra, e o ITEAC é parceiro. Tamo junto. Projeto Terapista, muito bem, da nossa querida Danúzia Seabra, que é uma amiga, uma guerreira, uma médica que há muitos anos colabora com aquela comunidade e agora realmente decidiu encarar o desafio de sistematizar um trabalho e atender um grupo muito grande daquelas mães e das Eu crianças. digo a ela que ela só vai legalizar, né? Eu digo, Exato. a senhora só vai legalizar, porque 15 anos já de É, trabalho, né, que ela tem. exatamente. Então, assim, e Exato. eu fico feliz de poder fazer parte, né? Com O ITEA, eu certeza. digo eu, porque somos aqui, estamos representando também o ITEA. É porque as pessoas de casa não sabem bem ainda o que é o ITEA, mas em breve conhecerão também, né? Oba! Né, Lilian? Que é o Instituto, que na realidade vai ser o primeiro, né? Instituto aqui de Autismo de Caruaru também, que vem com essa parceria também do Serra do Divino e entre outras parcerias. Isso. Que o ITEAC significa Instituto do Transtorno do Espectro Autista de Caruaru. Que maravilha. Então é isso. Eu vivo para isso, Anne. Eu acredito assim que a gente tem que construir bons projetos, criar aliança com pessoas boas, com pessoas comprometidas, trabalhar em rede, porque Caruaru merece o ITEAC, né? As crianças neurodiversas daqui, os adolescentes, eles precisam de organizações preocupadas. As mães, os pais estão precisando de apoio, né? Então tem que criar aliança com o poder público também, com a sociedade civil, com as empresas, criar, estreitar parcerias, né? Então, se cada um coloca um pouco da sua doação, seja um bem material ou a força do seu trabalho, a gente consegue dar grandes Muita passos, coisa. né? Às vezes para nós não é muita coisa, né? Às vezes, mas para o outro é muito, Sim, sem né? dúvida. É mais do que o suficiente. Porque eu digo muito assim, muitas pessoas que conhecem um pouquinho, né, do trabalho, diz assim, não sei como é que você consegue tanto voluntário. Eu digo, porque estamos na mesma sintonia, né? É Sim. um projeto que não é meu, não é seu, não é de Robson, é de todos, é algo que é para todos. Então, se eu tenho esse mesmo propósito, eu vou doar, Isso. né? Seja feito, você falou, financeiramente, seja com um abraço, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, quando você estiver no local, seja com um horário de voluntariado, né? Então, aí, eu acho que o ITEAC traz essa diferença, que já é Isso. o que a mulher iluminada hoje traz para o pessoal, né? Muitos que entram aqui dizem, nossa, você já chega já com um bom dia, uma boa tarde, um abraço, porque é isso, é a humanização, é a sociedade verdadeira,
né? Ou Isso, como se deveria ser. isso. E nunca esquecer, Anne, que as organizações que têm mais êxito hoje, elas são as organizações aprendentes, aquelas que refletem sobre as suas ações permanentemente, se avalia, se Verdade. autoavalia, se alimenta, retroalimenta e Bota para dá funcionar. novas direções. As organizações precisam escutar também os participantes ou seus beneficiários, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, aqueles que vêm buscar um apoio, uma assistência, também precisam ser ouvidos. E desde as crianças pequeninas, elas precisam falar, né? Então, é muito importante nós que estamos apoiando as organizações, seja em gestão ou algum outro tipo de suporte, que a gente estimule a escuta das crianças É e verdade. dos adolescentes, porque eles têm muito a contribuir do ponto de vista de gestão. O que eles querem aprender, como pode transformar. Então, eles podem dar pistas e construir pequenos projetos de mudança, pequenos planos de mudança, né? E fazer pequenas revoluções, eu diria, sabe? E nos transformar também, porque às vezes os adultos acham que sabem de tudo, né? Mas ele, oh, meu filho, os pequenos nos ensinam muito. Não é verdade? Aqui eu estou aprendendo demais com eles. Todo dia é uma novidade. E para mim é muito gratificante, porque eu nunca tinha trabalhado assim com criança, né? Só ouvia mais adultos, né? E, na realidade, com terapia em si também eu não trabalhava muito, era mais conselhos, chegava para conversar e tal. E isso foi despertando em mim, né? E até que Deus trouxe a criançada para dizer, olha, toma um pouquinho de conta deles aí para tu aprender também. Eu digo, e é verdade, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Às vezes eu chego com algo pronto para eles, a gente está fazendo o PEI também, né? Assim, cada criança que vai chegando, a gente vai vendo, porque a gente sabe que não existe um tratamento certo, né? Porque é por criança, por indivíduo. Então, às vezes, o que eu vou trabalhar com um, eu não vou trabalhar com outro, porque não vai ter o mesmo Perfeito. desenvolvimento. Então, assim, às vezes você chega com aquele trabalho pronto e naquele momento ali a criança faz algo que você diz assim, poxa, não é isso. E vou fazer de acordo com aquilo que aquela criança vem me trazendo naquela demanda. Isso. E isso a gente vai aprendendo muito, né? A experiência, eu digo, eu não tenho muitos anos de formação, como a Lília, né? Mas, assim, a experiência que a gente traz nesses movimentos sociais é muito grande. E, para mim, é gratificante. Porque quem me conhece, o Iliane, há acho que uns 5 anos atrás, não é a mesma Iliane de hoje. Porque elas fazem com que a gente se engrandeça nelas, sabe? De ter Que aquela lindo. vontade de aprender cada vez mais para ajudar. E às vezes o que você traz de conhecimento, de estudo, não é o suficiente, porque Isso, engloba isso que você isso. falou. Não é só sobre o conhecimento, também é sobre a espiritualidade, Sim. né? E quando você fala assim de ouvir, eu cheguei assim, a gente fez o estatuto, tudo bonito, né? Quando Deus tocou no meu coração para fazer, inclusive usou até um dos advogados, né? Hoje eu conto essa história e morro de rir, porque Danuzé até conhece ele. Aí ele chegou para mim e disse, você vai sentar. Eu achei lindo, assim, porque eu nem conhecia a espiritualidade dele, como era, né? Mas Deus é, assim, lindo. Aí ele disse, você vai sentar debaixo da sua árvore e vai escrever a sua essência. Da sua essência, que eu sei que Deus lhe deu, eu vou fazer o seu estatuto. E foi assim. E quando eu cheguei para uma mãe, para outra mãe, que eu trouxe o que o ITEAC quer trazer, Uhum. né, que não foi o que eu acredito que foi o que Deus quis, que botou no meu coração, e ela disse, poxa, eu acho que você ouviu todas as nossas reuniões, e eu não fui para nenhuma. Que interessante. E ela disse que tudo que tinha ali naquele estatuto era o que elas sempre sonharam. Isso. E isso a gente sabe que é Deus falando, porque eu não sou uma mãe atípica, né? Eu não tenho nem experiência de saber as necessidades. A gente imagina as necessidades por estudar, mas você viver é diferente, né? Então, assim, quando ela chegou para mim que disse isso, foi a confirmação que eu digo. Porque tem hora que a gente diz, será que é? Lembra lá no começo da história, é você ouvir, entrega, mas a gente ainda tem, Sim. né, aquele medo, aquele receio, aquela dúvida. E você diz, será que é? E você ouviu uma pessoa dizer isso, né? Eu acho que você ouviu todas as Uhum. nossas reuniões. E eu não tinha ido para nenhuma.
e nem sou nenhuma mãe atípica. Mas é nisso que eu acredito. Sim. Eu acredito que quando Deus dá, Ele realiza da maneira dele e do jeito dele. Isso. E tudo dá certo no tempo dele, né? Pô, E é. através disso eu conheci também tantas pessoas que eu jamais... Eu digo, como é que eu imaginei um dia conhecer Lília? Não é verdade? E eu você. Mas, assim, nunca imaginei conhecer pessoas de outras culturas diferentes da minha, que viveu várias outras coisas, pessoas que moram em outro país. Eu nunca pensei que eu fosse ter essa conexão, Vivência, essa né? vivência, né? Então, assim, isso para mim é Deus. Isso para mim é isso, essa rede de compaixão, de querer viver para ajudar o próximo. Acho que esse Deus que você fala, ele é o gestor De de tudo. todas as redes mais potentes do planeta Terra. E quando você fala que você sentou debaixo da árvore para desenhar o seu estatuto, né? É um fenômeno muito interessante. Você você estabelece uma coerência cardíaca, né? Um silenciamento, que é essa sua conexão que você chama conexão com Deus. Que cada um Com o pode universo, estabelecer, né, à medida que você silencia e que você sente entrega, e você queria destrinchar o DNA social e espiritual deste instituto, e das necessidades. das necessidades. E aí você faz o quê? Você consegue entrar no campo, você faz ressonância no campo de todas essas mães, de todo esse público que já estava aqui trazendo suas demandas. E você consegue acessar, porque você equilibrou seu coração, estabeleceu uma coerência e conseguiu acessar esse campo. Olha que fantástico. E aí você consegue escrever, sistematizar um estatuto que realmente revela as necessidades daquele grupo e é validado pelo grupo, né? Então, acho que é isso que você fala, Anne, é um exercício super importante para qualquer um Qualquer. de nós, seja com relação às nossas questões individuais, né? Que a gente pode encontrar isso na meditação, no silenciamento, num momento de oração, né? São muitas formas, né? Mas nesse momento de quietude, então, entrego e Recebo. recebo agora. E o que que vem? Né? E a mensagem que chega. E a gente pode pensar isso, a luz, né? Uma luz para as nossas questões individuais, seja um problema familiar, uma decisão profissional, uma escolha acadêmica, técnica. Então tá na hora da gente se colocar mais nesse lugar do silêncio, porque tá tudo muito barulhento. O mundo externo e as redes sociais que são maravilhosas também, né? Mas há muito barulho. E é o que você falou, há muita gente no universo digital oferecendo produtos, infoprodutos, produtos digitais maravilhosos, pessoas com coerência, pessoas com vivência, mas há também o que a gente pode chamar assim, muito barulho e muito lixo digital. E isso acaba também nos intoxicando, E a né? própria correria, né, de querer e não passar o processo, não passar aquilo. Porque eu acho assim que não é que essas pessoas não sabem, não é isso, mas assim, a experiência em muitas coisas é o que nos torna o que nós somos. Eu acredito assim. Então, assim, feito eu disse, eu nunca imaginei que eu não sou uma mãe atípica, não, que eu receberia isso, entendeu? Eu digo que é até uma responsabilidade, né? Sim. Mas assim, mas é algo que se me foi dado, se vai ser somado. Eu Com acredito dessa certeza, já maneira. está sendo, né? E quando você vai buscar novas tecnologias, nova informação junto com a sua equipe para trazer aqui para Caruaru isso, olha que coisa maravilhosa que vocês estão fazendo, é porque você tem potencial para, Anne. Então, as coisas também nos chegam, né? Às vezes para nos desafiar, de também nos tirar de uma zona de conforto, Com certeza. né? Então a gente fala, ai, não tenho experiência com isso e tal. Não tenho porque nunca tive oportunidade de ter. Mas se o convite chega, o desafio chega, bora encarar, né? E nos colocar também numa situação, às vezes, de vulnerabilidade, de acertar, de errar,
de aprender, num lugar de humildade, num lugar também de impermanência, como dizem os budistas, né? Porque a vida também é muito impermanente. Então, da gente também se desafiar e estar circulando e aprender e crescer. Porque quem aprende, quem é inquieto, inquieta e gosta de aprender, de estar com as pessoas, olha, com certeza tem muito a colaborar com o nosso planeta, não é? E a gente está precisando fazer muito, viu? Aqui em Caruaru precisa muito de gente como vocês. Como você também, Como né? nós. Como nós. É, eu ia dizer agora, como nós. Eu queria que você falasse também um pouquinho, né, porque a gente viu que ela é especialista em ONGs também. Eu queria ver como foi também a sua experiência lá na África, que eu acho que eu mesma sou, eu já disse, não foi? Olha, quando eu conheci Lília, foi muito engraçado. Depois eu até pedi desculpa, não foi, Lilian, tão recentemente. Por quê? Porque eu nem decorei que ela era psicóloga. Foi, eu logo decorei, assim, decorei que eu digo assim, que eu ficou marcado em mim, não foi a psicóloga, mas também ela é um excelente, vocês estão vendo, né? Não precisa nem eu falar. Mas assim, foi a questão da África. Ela é doutora em estudos de África, e eu sou apaixonada. Eu tenho vontade de ir à África, eu estou com esse planejamento também de ir. E quando ela falou, aí eu já digo, pronto, eu vou aprender com ela, porque ela vai ter que me dar umas dicas em relação a isso, e nem ficou assim marcado que ela também era psicóloga. Aí depois, meu Deus, cheguei e falei, meu Deus, Lília, me perdoe, porque eu nem, Imagina. nem gravei que tu também era psicóloga, porque assim, que você também era psicóloga e que era, né, gestora também, mestre em gestão. Eu digo, foi porque foi tão forte a conexão da parte E acho que da assim, África, né? porque o que pegou em você, porque você já está desperta para ir fazer algum voluntariado, alguma missão em África, né? Você tem esse desejo dentro do seu coração. E aí, quando você me conheceu, sabendo que eu estou nesse doutoramento, porque eu ainda não tenho o título de doutora, tá perto. Eu já Mas tu entreguei chega minha lá. tese em janeiro, estou aguardando a defesa, né? Mas está mais perto, digamos assim, que agora só falta 15%, né? É. Passar pela banca. Então, contar um pouquinho sobre isso. Não sei se a gente está chegando ao final daqui a pouco, a gente já falou tanto, né? Mas só para fazer essa ponte com a África. Bom, realmente assim, eu me sinto uma mulher assim, bem hiperativa, no sentido de estar conectada com muitos ativismos. Uhum. E um deles é a questão das parteiras, do parto tradicional, do direito de nascer em plenitude. Então, na época, isso cerca de 15 anos já, que eu entrei nesse ativismo, e um pouco menos, há menos tempo, uns 10 anos, eu comecei a acompanhar uma parteira quilombola no interior de Goiás, Dona Flor do Moinho, que já não está mais neste plano. E Dona Flor, quilombola, lá do Cerradão, né, aqui do centro-oeste, ela me levou para essa conexão ancestral com a África. Estar ao lado dela, apoiando Dona Flor, porque o sonho de Dona Flor era abrir uma escola de saberes e conhecimentos tradicionais, porque ela foi uma grande conhecedora das ervas, das plantas do cerrado, uma grande parteira e raizeira, né, Dona Flor, e evangélica. E Dona Flor, ela abriu essa janela da minha ancestralidade africana, sabe? E aquilo despertou assim uma vontade em mim. Na época eu queria fazer um doutorado. E aí veio algo assim, isso era 2017. Vou fazer um doutorado em estudos africanos. Vou estudar as parteiras quilombolas e as parteiras africanas. E aí pronto. Em 2017 me candidatei, ingressei num doutoramento em estudos africanos no ISCTE, que é uma instituição bastante reconhecida nessa área de estudos africanos em Portugal e referência para os países lusófonos. E ingressei em 2018. Só que quando eu ingressei no doutorado, o diretor do curso à época me desafiou, porque eu falei que eu queria fazer um estudo comparativo entre as parteiras quilombolas brasileiras e as africanas. Ele falou, Lilian, olha, vá mergulhar mesmo em África, escolhe um país africano, não faça nada de estudo comparado. Vá viver em África.
E eu falei, senti aquilo. E aí eu pedi um sinal. Uma confirmação. Pedi uma confirmação. Falei, bom, eu preciso de um sinal. Para onde eu tenho que ir? Afinal, 54 países em África, certo? Para onde eu tenho que ir? Então, o primeiro filtro foi, vou para algum país lusófono, porque me dá mais facilidade de comunicação. Ok. Mas qual, né? Porque entre os lusófonos também tem um bocado. E aí, aconteceram algumas sincronicidades, eu cheguei até a Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau, exatamente Cacheu, que é da onde saíam os navios negreiros para as Américas. Olha, toda... Todo o sistema que foi redesenhado. Então, eu fui, Anne, fazer o caminho de volta. Do Brasil para Portugal e de Portugal para Guiné-Bissau. É como assim, eu digo que é o símbolo do infinito, assim, né? Estou fazendo a volta. E foi mágico, muito desafiador, porque quebrou várias estruturas também, né? Me colocou em um lugar também de vulnerabilidade, de desafios novos, porque também você sair, né, do teu país, da sua zona do conforto, viver, né, num outro país, né? Mais uma vez a gente fala em zona de conforto, né? Isso. Que muitas vezes até deixar para o pessoal em casa que às vezes o que faz com que não possamos dar o próximo passo é o medo de não passar por sair dessa zona de conforto para esse outro passo. E às vezes muitas pessoas elas se prendem a isso, né? E é o que nos faz crescer, sobretudo, né? Quando o bebezinho sai do ventre materno, né? Chora logo, né? Saiu total da sua zona de conforto, É né? verdade. Mas é só assim que ele consegue crescer, né? Enfim. E, pois bem, então 2018 eu fui para Portugal, na sequência fui para Guiné-Bissau, morei dentro do Memorial da Escravatura e do Tráfico Negreiro, que é um museu e que tem uma residência acadêmica. Comecei a fazer uma primeira imersão no campo em 2019, conhecer porque eu tinha a ideia do meu projeto de tese, mas eu ainda não tinha clareza, porque eu nunca tinha entrado em África, e eu não achava legítimo o fato de nunca ter pisado em África, como é que eu poderia estudar algo de África? Então eu fiz um pré-campo por conta própria, vendi meu carro, vendi um terreno em Goiás e fui-me embora, sem bolsa de doutorado. Meio maluquinha, né? Mas fui, porque eu confiei que aquilo era o que eu precisava fazer. E não me arrependo, em nenhum momento. Então, fiz um pré-campo em 2019, aí no começo de 2020 voltei para Portugal, e aí eu já ia voltar para Guiné-Bissau, porque aí eu consegui um trabalho num programa da União Europeia, porque quando eu fiz o pré-campo, eu senti, eu preciso morar nesse país. Para eu ser uma doutora em estudos africanos de Guiné-Bissau, eu preciso morar, eu não quero ser só uma investigadora, uma pesquisadora que vai sazonalmente no terreno e volta. Eu queria morar, então eu fui buscar um trabalho no início de 2020. Consegui, passei numa seleção, consegui, mas veio a pandemia. E aí as fronteiras foram fechadas. Então eu fiquei um pouco nesse intervalo de tempo de março de 2020 até finais de junho. Finais de junho, esse programa da União Europeia, que se chama Ianda Guiné, que é por onde a gente escreveu esse livro, ele me chamou... né, depois tu vai falar Vamos fechar falando um pouquinho desse livro. E aí eles me convidaram, Lilian, agora as fronteiras abriram, você ainda tem disponibilidade de assumir esse posto? Ok, então eu comecei esse trabalho em 2020, em julho, e me mudei para o país em setembro de 2020, e fiquei lá até finais de 2023, desculpa, 2022. E foram anos, assim, 2 anos e pouco de uma grande imersão, vivendo, conhecendo o país todo. Inclusive passar pela pandemia Ainda no nesse país, né? que foi um pouco mais leve na Guiné-Bissau. Claro, teve pandemia, mas o índice de infecção Era menor. e de morte por conta do Covid-19 foi bem menor na Guiné-Bissau. Que bom, porque é um país que já tem outras fragilidades, então foi bom que o Covid ali ficou mais contido. Então a gente viveu essa experiência no país por 2 anos e quase 2 anos e meio.
Foi incrível porque eu conheci o país todo, então as dinâmicas culturais é um país que tem quase 40 etnias, línguas são várias, o crioulo é a língua mãe, porém há muitas línguas étnicas ainda que são faladas, que são preservadas, e a língua portuguesa é a língua oficial do país, mas a esmagadora maioria da população papia crioulo, fala crioulo. Então, também foi isso, né? Me colocar e aprender um pouquinho e me comunicar com as pessoas. Então, foi uma riqueza, assim, uma riqueza espiritual, cultural, social. Criei muitos laços. E o fato de ter conhecido o país de uma forma mais ampla também me ajudou muito na escrita da minha tese, porque eu não fiquei só concentrada em Cacheu. Conheci bastante das estruturas do país, da política, das políticas públicas, né, das dinâmicas que regem o cenário nesses últimos anos, né, das fragilidades, dos golpes de Estado. É um país também que já passou por guerra. Então, Anne, eu digo a você, vá, conheça. Se o seu coração te convida para conhecer um país africano, vá, conheça. Os países, sobretudo a Guiné-Bissau é um país irmão, né? Em 1974, quando a Guiné-Bissau se tornou independente de Portugal, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência. Então, tem uma conexão profunda entre Brasil e Guiné-Bissau, tem apoios mútuos que são estabelecidos desde então. Tem muitos estudantes guineenses que vivem aqui no Brasil, que ocupam bancos universitários, né? Em todas as universidades públicas do país, você vai encontrar guineense, você vai encontrar vários profissionais de alto nível. Eu sei que aqui no Pernambuco, me parece que são 2 médicos guineenses, que eu quero conhecê-los, hein? Que são Queremos, né? excelentes. Um deles, acho que é um neurologista, você podia até convidar aqui para um Sim, podcast. E se eu não me engano, está aqui em Caruaru. Vamos descobrir essa que informação. é isso. Que se formou no Brasil e decidiu também ficar no país. Então, essa irmandade, essa conexão, ela existe, ela é forte. Há muitos missionários na Guiné-Bissau, né? Missões católicas, missões evangélicas, há muito trabalho da cooperação internacional. Ou seja, é um país lindo, com 88 ilhas. Então, tem mares maravilhosos, tem uma natureza incrível que precisa ser preservada e bem cuidada, porque a especulação e a exploração já chegou, né? Então a gente não vai romantizar. Então tem inúmeros desafios e a sociedade civil do país, ela luta também para proteger e garantir cidadania, né, para o povo de lá. O que eu acho interessante que você falou, veja, eu me deu essa vontade de eu ir, porque como era que eu ia fazer um doutorado sem conhecer? E os meninos do Marktech, justamente eu falei isso recentemente, não em parte de doutorado, né? Porque eu estou fazendo eu estou para entregar a tese também do mestrado em psicanálise em relação ao autismo, que foi como foi o que Deus me trouxe, então eu vou me Aham. aprofundar nisso. E o doutorado ainda estou vendo em relação a isso em doutorado livre, para psicanálise. E eu disse assim, mas eu quero montar uma palestra, porque a gente vê algumas, não vou botar dificuldade, mas deficiências, né, emocionais, de pessoas que têm tanta coisa e não conseguem chegar à gratidão. Então, assim, eu queria trazer eu quero, não queria, não, eu quero trazer um pouquinho desse mundo diferente, mas eu não queria pegar algo pronto na internet, um vídeo pronto na internet, eu Uhum. não queria, então assim, tive a oportunidade de falar com pessoas lá, né, de conhecer, de fazer vídeo chamado, inclusive vou fazer também uma live, né, com eles lá e a gente aqui, e eu quero ter essa conexão para que eu possa realmente montar essa palestra para as pessoas começarem a ter essa outra visão, para que a gente possa aprender a ser mais grato. Eu digo nós porque fazemos parte, né? Porque eu tenho certeza que você teve várias experiências lá, de coisas simples que, que eles não sabem resolver, eles não têm condições. Isso eu sei, eu tenho certeza que você passou. Inclusive, se quiser deixar uma dessas experiências, né, para o pessoal que está em casa. Tem várias. Deixa eu até te dizer aqui, né, para a gente ir concluindo. Neste livro, que vocês também podem ter acesso, vamos deixar o link para baixar gratuitamente, aqui
tem 294 pequenos projetos de mudança que foram realizados na Guiné-Bissau. E solucionados. E solucionados. É importante, né? Com a força de coletivos de cidadãs e cidadãos organizados. Tá? Então, tem várias experiências aqui de resiliência, de superação, de solução, né? Eu contava agora há pouco para vocês um pequeno projeto que era um problema numa escola de uma das ilhas. Ela era invadida pelas cabras e pelos cabritos todos os dias. Então, as crianças chegavam lá na escola e as salas de aula estavam sujinhas, né? Porque as cabritas e os cabritos, as cabrinhas tinham defecado na sala. Então, era aquela situação. Todo dia. Todos os dias. E a insalubridade, etc. Então, nós chegamos com essa metodologia que nós coletamos na Índia. Eu fui viver na Índia um período também em 2014 e aprendi essa metodologia do Design for Change. Juntei o Design for Change com a metodologia de Paulo Freire, da Educação para a Mudança. Eu não tive tempo ainda de ler todo, eu não posso mentir, né? Não posso. Eu disse, ela, vou terminar. Inclusive, eu disse, ela, eu quero ler para a gente trazer algo marcante, mas aí o pouco que eu li, que é dessa metodologia, o pouco que eu tive contato, eu vi que tem muito a ver conosco, né? Sim, sim. Então, assim, eu digo, mas eu quero que ela traga para vocês que estão em casa experiências mesmo que ela viveu e que ela possa contar para que vocês em casa tenham essa curiosidade de ir lá no link, baixar gratuito. Exato, e ter conhecer essa metodologia. Pronto, então a gente juntou a pedagogia do Paulo Freire, o Designer for Change, juntamos também psicologia inspiracional, que é algo que eu acho que é super potente, e aí desenvolvemos esse método para desenhar pequenos projetos de mudança lá no contexto de Guiné-Bissau. Conseguimos desenhar e realizar, executar 294 que estão registrados aqui no livro. Um deles, que eu quero contar para vocês, esse dos cabritinhos. Então, qual foi a solução? As crianças estavam muito incomodadas com aquela situação, e o problema concreto é porque as portas não fechavam. As fechaduras... Uma coisa bem simples. As fechaduras, os trincos, estavam todos avariados. Então, era preciso encontrar um meio de fechar as portas. Porque se as portas permanecessem fechadas durante a noite, as cabras não iriam mais invadir. Então, fizeram uma grande roda de conversa, sentiram o problema, desenharam a solução. O nosso projeto, que era apoiado pela União Europeia, deu um pequeno recurso para a aquisição das fechaduras, mas todo o trabalho de execução, de limpeza, de instalação das fechaduras foi realizado pela comunidade escolar. Voluntário, né? Voluntários, alunos, professores, professoras, enfim, pais e mães, etc. Então, foi uma solução bastante viável, pequenina, mas que resolveu um problema que fazia tempo, eu acho que fazia bastante tempo, fazia anos. Então, como esses, tem vários, né? A escola que a água não saía pela torneira, porque um cano estava quebrado há muito tempo. Uma outra situação, numa comunidade, eles estavam sem água também, porque eles eram abastecidos com um cano também que vinha de uma outra escola e estava avariado, foi solucionado e voltou a circular água para todos da comunidade. Uma outra solução que envolve a polícia. A polícia tinha um posto policial dentro de um container, desses containerzinhos, né? Muito quente, imagina. E a Guiné-Bissau é um país super, super quente. E os policiais ficavam dentro do container para ouvir as pessoas, porque é um posto policial para ouvir denúncia, não sei o quê. Ninguém conseguia ficar lá dentro. Primeiro, que era muito calor. Segundo, não tinha cadeira para sentar e não tinha ventilador. Então, a comunidade ali se reuniu, os policiais desenharam um pequeno projeto de mudança e criaram toda uma nova estrutura dentro daquele container. Então, o posto policial acabou voltando a funcionar. Uma rua que estava toda escuras, já há muito tempo, e as pessoas estavam sendo vítimas de pequenos furtos e tal, porque a avaria era de uma lâmpada. Conseguiram também se reunir, detectaram um problema e conseguiram instalar uma nova lâmpada. Está tudo aqui nesse livro, que vocês vão baixar, vão poder encontrar bastante inspiração. Serve para quem quer fazer missão em África, vai inspirar. Serve para quem trabalha com escola, viu, Anne? Eu ia perguntar, você também tem uma especialização, né, de crianças e acho que jovens? Em estudos da criança e do adolescente, isso.
É mais uma experiência para É. vocês aí. E aí quem trabalha com escola, com projetos, também pode se inspirar para criar pequenas rodas de conversa com as crianças e solucionar problemas. Tá tudo aqui. Aí vem um caderninho, né? Que pode baixar também, Pode né? baixar também. Eu vou deixar o link para vocês baixarem tudo. A editora que trabalhou com a gente é a editora Vá. Foi financiado pela União Europeia através do Yanda Guiné Junto, que foi um programa que viveu e desenvolveu ações na Guiné-Bissau durante 5 anos, através do Instituto Marquês de Vale Flor, que é uma ONG portuguesa, para quem eu trabalhei, né, durante esses anos. Então foi muito especial. As ilustrações aqui são todas reais, porque são com base em fotografias. Aí a Anne Ganzala, que é uma artista baiana visual, fez essas artes pra gente. Então aqui foi um povo muito bom, só mulheres trabalharam na realização, na produção desse livro. A editora, diagramadora, revisora, a produtora dos conteúdos, tudo, só mulheres. Um time. E especial, né? Foi muito bom. Talentosas e Então, é especiais. isso que eu digo. Quem está aí à frente dos projetos deveria começar a sistematizar suas histórias, suas experiências, porque amanhã ou depois vai inspirar outros. Pessoas, né? E a gente tem que contar boas histórias, Anne, porque de história ruim a gente já está tão cheia, está tão intoxicada, a gente precisa comunicar coisas boas. Por isso que eu parabenizo mais uma vez o seu projeto, de toda a sua equipe, esse podcast, porque vocês estão semeando, estão partilhando boas novas, né? E concretas. Então a gente não precisa estar só dentro dos templos, da igreja, louvando, fazendo isso e aquilo. A gente precisa pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, levar essa força, essa alegria de viver para a sociedade, para as comunidades, né? Para os nossos consultórios, atendendo as pessoas também que querem se olhar, encontrar seu sentido de viver, né? No lugar que a psicoterapia também pode apoiar. E é isso, querida. Muito obrigada. E eu agradeço, eu que agradeço ter um talento desse aqui no nosso podcast Mulheres Iluminadas. E sei que a gente vai ter aí vários projetos, se não, que é a vontade de Deus, porque a gente não conhece ninguém por coincidência. É assim que eu acredito. E eu sei que você também, porque assim, eu falo Deus, mas eu sei que você sabe que é o universo, que é tudo isso aí que você... E Deus e Jesus e os mestres e tudo, porque assim, né, eu tenho as minhas crenças e a minha fé, Sim. né? E eu acho que é isso que move, né? Eu acho que nós, como indivíduo, eu falo muito, quando eu tenho uma oportunidade de dar uma palestra, eu falo que não é sobre religião, né? É sobre espiritualidade. Isso. Né? Então, cada um, a gente tem que respeitar uma para com a outra. Então, se eu tenho a minha espiritualidade, minha conexão com Deus, então eu tenho que respeitar a sua, a de qualquer outro. E quando a gente tem um só objetivo, a espiritualidade vai juntar, não tem como, né? Então, assim, eu agradeço, de verdade, eu que agradeço. gratidão, e saiba que as portas aqui estão abertas. Isso aí não precisa nem eu falar, que você já sabe aí, que você já faz parte do Mulheres Iluminadas. E, pessoal, vamos ficando por aqui com essa belíssima mulher sorridente, que é assim, viu? Iluminada, todo tempo tá rindo de alegria, porque problemas todos nós temos, né? Olha, Mas eu cheguei temos que tão emanar. ansiosa. Eu cheguei super ansiosa. Mas eu só quero dizer alguma coisa aqui para essa câmera. Fica à vontade. Olha, o que eu queria dizer? Que às vezes não precisa de uma religião. Nem sempre precisa, porque eu conheço grandes pessoas que não têm religião, mas elas têm algo muito, muito importante, que é a ética do cuidado. E essa ética do cuidado, do autocuidado, que é o amor próprio. E se a gente for transportar isso até para os nossos evangelhos, Jesus disse: amai ao teu próximo como a ti mesma, não é? Então, o princípio é o amor próprio. Amem-se, se cuidem. E quando a gente se cuida, quando a gente se coloca num bom lugar, a gente tem mais condição de transpor isso e realizar a ética do cuidado. E a humanidade está precisando ser cuidada. Porque muitos não se amam, né? Eu falei isso numa palestra recentemente, mês passado. Eu trouxe isso, eu tinha feito uma palestra falando sobre a aceitação do indivíduo.
E no dia eu tinha feito tudo, e no dia dei trabalho ao meu amiguinho do marketing e disse, você vai desfazer tudo. Porque a voz chegou dizendo, não vai fazer isso, você vai fazer isso outro. E era justamente sobre isso, você vai falar sobre a criação que eu criei, que eu fiz, que somos todos imagem e semelhança de um Deus só. E justamente trouxe para mim o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu trouxe isso. Porque a sociedade está precisando de se amar. Muito, Anne. E quando a gente não se ama, a gente faz as piores escolhas e a gente vive as maiores frustrações, Verdade. não é? Em todos os campos da vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual também, às vezes está dentro de uma igreja só criando conflitos, porque a gente não se ama, não se coloca. E sobre isso nós estamos lançando algo muito lindo. Em breve eu venho lançar aqui com você, Venha que é a mesmo. Escola do Amor Próprio. Vamos esperar, viu, pessoal? Estamos chegando ao fim. Foi um prazer enorme ter você aqui. Sei que vocês em casa também adoraram, adquiriram muitos conhecimentos e espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!